Muito bem, aqui estamos de volta agora para a nossa última videoaula da semana. Que beleza, professor. Tá fácil assim? Não, não é que tá fácil assim. Tá fácil também, né? Mas o que eu quero é que você tenha tempo de ir trabalhando já no seu site, tá bom? De você já começar a ir melhorando os conteúdos, né? Dessa última avaliação que eu fiz, eu notei que alguns dos sites ainda não estavam completos, né? Os conteúdos já estavam ali, mas do que eu entendia que algumas coisas ainda iam ser acrescentadas, modificadas, melhoradas, né? E aí você tem tempo já para ir trabalhando e já incorporando o CSS nessas suas páginas já para que com muita calma você possa fazer um trabalho bastante bonito, tá bom? Muito bem. Dito isso, a gente vai agora entender como definir margens, que também é muito simples. O que a gente precisa só entender aqui? O enchimento ele fica na parte interior, né, da borda. A margem ela vai ter um efeito após a borda. Então, quando eu defino margem, eu estou definindo espaçamentos exteriores à borda do nosso elemento, tá bom? Então, o enchimento, né? Os espaçamentos eles são internos à borda e agora as margens serão externas à borda, tá bom? Você deve se lembrar quando a gente estava estudando elementos em bloco e elementos em linha do HTML, eu disse que, até mostrei numa videoaula, que os elementos em bloco, eles automaticamente, eles têm uma margem, né? Na parte superior e na parte inferior do elemento. Isso é feito automaticamente pelo navegador, pelo browser, tá bom? Mas aí agora a gente vai aprender a manipular essas margens, né? Manualmente aqui junto com o CSS, tá bom? Muito bem, uma vez que nós já tenhamos entendido o padding, o enchimento, a margem fica extremamente simples, tá bom? Por quê? Porque é exatamente o mesmo esquema, é a mesma sintaxe. Então, se eu colocar aqui, ó, eu vou escrever aqui margem, olha que interessante. É a mesma coisa do padding, o que difere só que é a palavrinha margem de padding, né? Mas nós temos então como definir a margem à esquerda, né, do elemento, que para você, do seu ponto de vista, a esquerda está aqui, né? A margem direita, a margem superior e a margem inferior. Ou a gente pode utilizar aqui o elemento, ou a propriedade, desculpa, não é o elemento, a propriedade margem, né? Por quê? Porque a gente tem aqui como fazer então aquela forma resumida. Então eu posso definir que a margem superior dos nossos dois parágrafos deve ser de 10 pixels, né? Vamos deixar só assim por enquanto. Vamos lá. Ó, só que aqui a gente vai notar que não teve muita diferença não. Então eu vou aumentar para 20. Pô, paxa, agora a gente já conseguiu ver, né? Vamos tirar de novo, ó. Vou tirar. Aí eu vou voltar, né? Vou colocar aqui 10. Colocar só um. Olha só, se eu colocar um, olha como já reduziu até o espaçamento natural entre os elementos, olha só. Porque ele tem um padrão, né? O navegador ele usa um padrão dele aí. Então já tem ali alguns pixels de margem entre um elemento de bloco e outro, que é o que eu acabei de explicar para você aqui, né? Relembrar, na verdade, porque a gente já estudou isso. Agora, tanto é que quando eu coloco aqui 10 pixels, tem uma alteração, né? Ele acaba reduzindo um pouquinho. E lembrando, assim como aconteceu lá com o padding, quando eu uso um único valor, eu estou definindo que esse valor ele vale tanto para as margens superior, direita, inferior e esquerda, as quatro juntas, tá bom? Agora, se eu definir um valor para cada lado, então aqui o que eu fiz? O que eu fiz aqui é exatamente como estava antes, somente com um valor 10px, né? Aqui eu estou definindo, então,
um valor de 10 pixels para a margem superior, top, 10 pixels para a margem à direita, right, 10 pixels para a margem inferior, bottom, e 10 pixels para a margem à esquerda, left. Tá bom? Só que como os valores estão todos iguais, eu poderia ter usado aquela forma ainda mais resumida que a gente acabou de usar, simplesmente dizendo, olha, eu quero que seja 10 pixels para todos os lados. A gente vai notar ali na página que não modifica absolutamente nada. Mas aí eu posso, né, só para a gente poder ter um efeito diferente, eu vou deixar aqui, para a direita aqui, eu vou colocar 15 pixels, né? Aqui eu vou colocar para inferior, vou colocar 20 pixels e para a margem esquerda eu vou colocar 50 pixels. Então, olha só. Então, superior 10, direita 15, inferior 20 e esquerda 50. Tá? São esses agora os valores que nós temos. Tudo bem? Margem é isso, né? Simples assim. Mas aí tem um detalhe interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, vou recortar e vou trazer aqui para o nosso H1, tá certo? Não ficou muito legal não, né? Mas só para a gente deixar guardado aqui, para a gente continuar visualizando o que a gente acabou de fazer, tá bom? Vou fazer até o seguinte, eu vou deixar 15 para os dois aqui, tá bom? Tudo bem? Até a gente poderia dar uma olhada aqui na documentação. Deixa eu ver aqui, margem. Vamos dar uma olhada. Ele tem aqui olha que interessante, né? Ele tem aqui a possibilidade de se definir 3 valores para a propriedade de margem, né? Então, o primeiro valor é da margem superior. O segundo valor aqui fica valendo para as margens direita e esquerda. E, finalmente, o terceiro valor é para a margem inferior, né? Nesse caso para a gente serve, né? Porque tanto as margens direita e esquerda, elas têm aqui o mesmo espaçamento de margem, né? Então, é justamente o que ele está mostrando para nós aqui, O valor aqui do meio, né? Se a gente estiver usando os 3 valores, né, para essa propriedade, o valor do meio corresponde o mesmo valor tanto para a margem direita quanto para a margem esquerda. Então, a gente poderia deixar aqui, posso até tirar esse último. Tá lá, né? Então, agora ele ficou com 10 pixels de margem superior, 15 pixels na margem direita e na margem esquerda e 20 pixels na margem inferior, né? A gente pode até aumentar um pouquinho mais até aqui, Pronto, a gente deixou mais espaço ainda. Tudo bem? E aqui agora a gente vai fazer uma brincadeira. Olha só, se eu aumentar aqui, essa caixa, né? Veja que os elementos em bloco do HTML, eles ocupam toda a extensão da página, todo o comprimento da página, certo? Mas a gente poderia diminuir um pouquinho aqui o tamanho, né, dos 2 parágrafos, por exemplo. Eu vou colocar aqui que os parágrafos terão 300 pixels de comprimento. Tá? Então, olha só que interessante. Ele reduziu o tamanho da caixa. Né? Então, quando eu uso essa propriedade widget, eu estou reduzindo o tamanho da caixa, né, em que está o elemento. Então, está ali, né, a prova aqui de que nós reduzimos ambos os parágrafos, né? Então, a caixa que representa cada um desses parágrafos, ela tem agora um comprimento de 300 pixels, né? Eu poderia aumentar, se eu quisesse aumentar aqui para 500, já fica um pouquinho maior, mas eu vou deixar para 300 só para a gente ter um efeito visual do que eu vou mostrar agora mais nítido, tá bom? Muito bem. Tem um negócio muito legal que a gente encontra lá na documentação também, Se eu vier aqui, eu estou na documentação sobre margem, né?
ele vai explicar para mim aqui sobre um valor alto. E olha o que ele diz para mim, ó. Quando você define a propriedade margem com esse valor aqui, alto, isso aqui vai fazer o quê? Ele vai centralizar horizontalmente o elemento dentro do seu container, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender esse elemento P, vamos olhar aqui o HTML agora, o elemento P está dentro de qual outro elemento? De body. Portanto, o elemento body é o container dos elementos P. Tá? Na verdade, ele é o container de todos os demais elementos que estão aqui dentro. Né? O que é um container? É como se fosse um lugar onde eu coloco algo dentro. Né? Então, o container aqui dos nossos dois elementos P é o body. Então, de acordo, entendido isso, né, o que ele diz para nós aqui é que se eu definir a margem com o valor alto, então esses dois elementos P eles vão ser centralizados horizontalmente. Então, a gente vai conseguir centralizar aquelas duas caixas bem no meio da tela. Né? Vamos experimentar fazer isso então? Olha só, eu vou vir aqui, né? E vou definir a margem com o valor alto. Pronto, tá ali, ó, né? Automaticamente, olha só como ele fica completamente centralizado, né? Então eu posso aqui mexer com o comprimento da página e ele vai manter o elemento, os dois, né? Os dois elementos parágrafos centralizados, tá bom? O que aconteceu é que quando a gente coloca alto aqui, é um único valor, o único valor vale para todos os lados da caixa. Então veja que as duas caixas aqui, os dois parágrafos se emendaram. Bom, a gente sabe que a gente pode fazer o seguinte. Ele disse aqui que esse valor alto, né? Ele na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai mexer com as margens esquerda e direita, tá? Então ele trabalha com as margens esquerda e direita para fazer essa centralização, né, da caixa. Bom, eu posso então definir uma margem para o lado superior e o lado inferior da caixa. Lembra? Quando a gente usa dois valores para a propriedade margem, o primeiro aqui ele vale para a parte superior e inferior da caixa e o segundo vale para os lados direito e esquerdo. O alto, ele está trabalhando com os lados esquerdo e direito, as margens esquerda e direita. Então a gente pode definir agora um valor que vem antes da palavrinha alto para definir qual vai ser a margem superior e inferior da nossa caixa, tá bom? Então eu posso vir aqui e dizer, por exemplo, que eu quero uma margem de 20 pixels, né? Tanto superior quanto inferior. Olha que interessante, agora elas já estão separadinhas, né? Se eu quiser separar um pouquinho mais até, ó, vou colocar 30 aqui. Pronto, olha que legal. Então a gente tem já um efeito aqui bem interessante, tá bom? Veja que essa questão de definir o valor alto para a margem vale para os elementos em bloco, tá bom? Então, o elemento P, o elemento H1, né? E outros elementos em bloco, eles podem, né, ser estilizados, né, centralizados horizontalmente na página através, então, desse valor alto para a propriedade margem. Tá bom? Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o modelo de caixa, que é um modelo muito legal, muito importante, né, para a gente conhecer. Isso vai influenciar muitas estilizações que a gente vai ainda realizar, né? E se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, ouça novamente a explicação e se mesmo assim a dúvida persistir, não hesite. Corra lá no nosso mural de dúvida, publique a sua pergunta e eu terei uma grande satisfação em responder, te esclarecer e te deixar feliz, né? Porque quando a gente aprende, a gente se sente bem e isso é mais importante, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Aproveite o restante do tempo,
né, que nós teríamos ainda aí para as nossas aulas para continuar trabalhando no seu site. Não deixa para a última hora, não, tá bom? Para não criar estresse, para não criar um desgaste emocional, né? Então tenta já ir fazendo mais com uma certa constância, né? Toda semana faz um pouquinho para você de repente até entregar antes do prazo final, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, uma excelente semana para você e até a próxima. Tchau, tchau.